Nos próximos episódios de Meu Pecado, Delfina vai dar comida a Paulino e o homem pela primeira vez se alimenta sozinho. Enquanto isso, Lucrécia começa a refazer a plantação de maçãs, acompanhada por Modesto e Manuel. Os peões demitidos anteriormente também voltaram para ajudar. 3 anos depois, Lucrécia colhe sua primeira safra de massas. Neste meio tempo, em outra cidade, Juliano, que está no cafezal, recebe a visita da noiva, que foi levar os convites de casamento para ele ver. Os dois combinam de se ver mais tarde. Mas a realidade bateu na cara e Juliano não está muito certo se é isso que quer fazer da sua vida. E na Fazenda Milagre, Lucrécia comemora com Modesto, Manuel e os peões os frutos da colheita. Na cidade, Rodolfo lê ao padre Matias uma carta que Josué mandou, agradecendo por terem ajudado ao rapaz a encontrar seu caminho. O professor conta ainda que Juliano está de casamento marcado com Lorena. Neste meio tempo, Juliano vai visitar o sogrão, que está doente, e recebe elogios de Ernesto, que diz que vai morrer tranquilo, pois sua filha estará bem amparada. Em São Pedro, Tetê está fazendo um barraco na delegacia. A moça cobra da polícia que ainda não conseguiu descobrir o assassino de seu pai. Enquanto isso, Lorena está preocupada com os preparativos do casamento. Juliano quer adiar o casamento por causa da doença do sogro, mas a moça alega que seu pai tem pouco tempo de vida e gostaria de ter seu pai presente na cerimônia. E aquilo que era uma conversa vira uma discussão entre os dois quando Lorena resolve dizer ao noivo que ele ainda pensa em Lucrécia. A mocinha então se acalma e beija o rapaz. Na Fazenda Milagre, Paulino, que está quase totalmente recuperado, recebe da filha a primeira caixa das maçãs produzidas. O homem se orgulha da garota e quer saber como está sua vida sentimental. Ela diz que Carmelo a respeita e isso já a satisfaz. Neste meio tempo, o pegajoso está no rala e rola com Renata, que reclama, pois está cansada de ficar encontrando com Carmelo às escondidas. Ele diz que ela sabia que seria assim, mas a chata quer que ele se divorcie de Lucrécia. O rapaz, obviamente, não aceita a proposta e diz que se não tá bom assim, podem parar de se ver, pois o que ela lhe dá, ele pode conseguir em qualquer lugar. Neste meio tempo, na Fazenda Milagre, Rosário insiste para que Lucrécia vá ao médico, pois não conseguiu engravidar, apesar de estar casada há 3 anos. A garota diz que ela não se interessa em ter filhos, mas a megera insiste e diz que esta é a única maneira de uma mulher se sentir completamente realizada. Na cidade, Rodolfo e Justina estão combinando sobre o casamento de Juliano. O casal fez as pazes e o professor diz que a mulher mudou muito para melhor. E na casa do Souza, Tetê cobra de Carmelo os extratos do banco, pois quer saber se o irmão não gastou todo o seu dinheiro. Terezinha se irrita e diz que não vai dar este prazer ao pegajoso e argumenta: "Quando você menos esperar, vai ter que me dar a parte da herança que me corresponde. Não sei por que meu pai deixou você como meu tutor." O imbecil responde que o pai não confiava nela, mas Tetê replica, dizendo que o irmão também não inspirava nenhuma confiança ao pai. Ou por acaso você não se lembra que papai sempre falava que você não tinha nem a inteligência, nem o caráter de Juliano Horta? Carmelo levanta a mão para dar um tapa na garota, gritando que naquela casa estava proibido falar no nome do malvado. E enquanto os amigos se reúnem na casa de Matias para jogar um dominó, comentando sobre a mudança de Justina, a vadia vai se encontrar com outro amante. Na casa do Souza, Tetê abre seu coração para Assunção e conta que acredita que seu irmão está gastando a fortuna da família em bebedeira e apostas. Ela diz que isto tem que acabar e avisa que vai tomar providências, revelando que é capaz de se casar com o primeiro que aparecer só para pegar a grana do pai. Na Fazenda Milagre, Renata vai falar com sua tia. A mulher reclama do horário, pois já é tarde, e a mentirosa conta que estava trabalhando e teve muito trabalho, por isto chegou tarde. Mas como uma víbora conhece a outra, Rosário não acredita em nada que a garota contou e pergunta: "Você está dormindo com seu patrão? Não me faça de boba porque sei que o salário de uma secretária não paga as coisas que você comprou." Renata dá um monte de explicação, mas a mulher não compra a história e avisa: "Pelo menos seja discreta, pois não vou aceitar nenhum escândalo." Na casa do Souza, Lucrécia conta ao marido que está dando tudo certo na plantação e que seu pai já está fechando negócio para vender as massas das terras dele, de Tetê e dos Córdoba. O rapaz então tem uma crise existencial e pergunta à esposa por que ela não liga para o que ele faz. A moça responde que este era o acordo e ele resolve então pegar Lucrécia pelos ombros e pergunta: "E se eu dissesse que estou ficando cansado?" A moça responde que isto seria muito pior para ele. E Rosário continua pondo em prática seu plano para ter um neto. Agora ela vai encher o saco de Paulino e quer que o marido convença a filha a engravidar.
O homem diz que não vai se intrometer na vida da garota e diz que Carmelo é um vagabundo. Mas a mulher não se faz de rogada e diz que seu genro pode ter todos os defeitos do mundo, mas respeita Lucrécia, o que significa, por exemplo, que ele não é um mulherengo. Mas Paulino argumenta que o fato de não saberem por onde o rapaz anda não significa que ele seja santo. Rosário não deixa barato e responde: "Você é a pessoa mais indicada para julgar, pois mesmo estando casado comigo, você foi capaz de dormir com a pior vigarista da cidade." Pronto, começa a discussão, mas o homem não tá muito afim de papo e encerra o debate. Na cidade, Rodolfo chega em casa depois do jogo de dominó. Justina chega logo depois e diz que não sabia que o marido já está em casa. O professor quer saber onde a vadia estava. Ela diz que foi ao cinema. O corno manso aceita a mentira da mulher e comenta que Paulino sempre pergunta pelo Josué, mas nunca por Juliano. Enquanto isso, em Xalapa, está rolando uma festinha de despedida para o casal Juliano e Lorena. O rapaz não suporta a situação e vai para o jardim. A garota nota e vai conversar com o noivo, dizendo que sabe que ele não gosta dos amigos dela. A garota não segura a língua e pergunta se ele gosta de Manuel, Lucrécia e seus outros amigos de São Pedro. O rapaz prefere evitar a discussão, mas a chata insiste para brigar. Ele deixa a noiva falando sozinha, mas ela vai atrás e grita na frente de todos: "Eu quero discutir agora, pois estou cansada do fantasma de Lucrécia." Imagina a cara dos convidados. O rapaz dispensa todo mundo e pede desculpas pelo teatrinho da noiva. No meio da noite, Assunção vai conversar com Lucrécia, pedindo que ela ajude o marido, que está levando uma vida doidivana. A moça diz que, infelizmente, não pode fazer nada. Do outro lado da cidade, Carmelo continua perdendo no jogo e bebendo cada vez mais. Fidel chega e tenta tirar o patrão da mesa, mas ele pede mais dinheiro ao capataz. Neste meio tempo, Juliano chega em casa chateado com o que aconteceu e decide ligar para o pai. O rapaz revela que não tem certeza de que realmente quer se casar com Lorena. Rodolfo diz que ele não é obrigado a fazer o que não quer. Justina escuta a conversa. Em São Pedro, Fidel leva o patrão bêbado para casa e diz que Ramiro deve estar se revirando no túmulo, vendo como o rapaz está gastando a fortuna da família, e aproveita para tocar no ponto fraco de Carmelo, insinuando sobre o assassinato de Ramiro. O rapaz se enfurece e diz que vai sozinho para casa, pois não precisa de babá. Neste meio tempo, Lorena chega em casa muito chateada com tudo o que aconteceu na despedida de solteiro do casal. Ela conta que o noivo se indignou e a deixou sozinha, plantada feito uma idiota. A tia da moça lembra que ela sabia muito bem o que a esperava quando se envolveu com Juliano. Alguns minutos mais tarde, Carmelo chega em casa tropeçando na mobília e escuta de novo as risadas de Ramiro. Ele entra no escritório e vê o fantasma do pai sentado na cadeira. Desesperado, o rapaz grita diversas vezes: "Você tá morto." Assunção vai ver o que está acontecendo e pega o rapaz chorando. Ele se lembra da pistola com a qual matou seu progenitor. Carmelo chega em casa bêbado e vai até o escritório, onde vê o fantasma do pai sentado na sua cadeira de costume e começa a gritar: "Me deixa em paz, você tá morto." Assunção vai correndo ver o que está acontecendo e pega o rapaz gritando com uma cadeira vazia. Carmelo não para de gritar para o fantasma e se agarra à empregada. Chorando, ele diz que seu pai o está assombrando e jura que o homem está sentado no escritório. Lucrécia e Tetê chegam e veem o estado do rapaz, que começa a falar sobre o assassinato de Ramiro. Rapidamente, antes que alguém ouvisse, a empregada o leva para o quarto e começa a ajeitá-lo na cama. No dia seguinte, Matias conta à sobrinha que está chegando um sacerdote novo para ajudá-lo e diz que terão que procurar outro lugar para a Branquinha morar. Em Xalapa, a chata chega à plantação antes de Juliano. O rapaz, que chega a cavalo, vai conversar com Lorena. Ela explica que o que aconteceu foi resultado da bebida, mas Juliano diz que sabe que não foi este o motivo, e sim os ciúmes doentios da garota. Juliano, irritado, grita: "Lucrécia, Lucrécia e Lucrécia! É você que não consegue tirar ela da cabeça, e por qualquer provocação, você sempre diz este nome. É você quem está criando este fantasma." A moça diz que é insegura e que ele precisa desculpá-la. Juliano diz que andou pensando no casamento e... Mas a doida interrompe e coloca a culpa de seu comportamento na saúde do pai. O rapaz titubeia e ela diz que os convites do casamento já estão sendo distribuídos e avisa para o noivo não a fazer de boba. Neste meio tempo, Lucrécia leva o café da manhã para o marido, que está numa ressaca braba, e pede ao rapaz para não continuar bebendo assim ou vai acabar no hospital. A moça fala que todos estão preocupados com ele. Carmelo aproveita a oportunidade para dizer que se pelo menos ela desse a esperança de que um dia seria sua mulher,
Talvez isso mudasse sua vida. Lucrécia diz que entende as necessidades do marido, mas manda ele procurar em outro lugar. Neste meio tempo, chegam os convites de casamento de Juliano, e TT recebe. Lucrécia chega bem na hora, e a ela mostra o envelope à cunhada, e se fica sabendo do matrimônio. Em Xalapa, Ernesto sai da cama e diz que está cansado de ficar trancado no quarto. Ele agradece a ajuda de Matilde, que conta que Lorena e Juliano vivem brigando. Minutos mais tarde, o empresário recebe a ligação de Paulino e os dois acertam os últimos detalhes dos negócios. Em São Pedro, TT vai ver o advogado. Ela quer que o homem lhe coloque ao par da situação financeira da família. O homem diz que não tem acesso às contas bancárias, mas a moça não acredita e acusa o advogado de estar sendo pago por seu irmão para esconder o jogo. A moça se retira indignada e dá de cara com Renata, que agora trabalha no escritório como secretária. A entojada resolve comentar que a mocinha continha sem namorado, mas Terezinha tem a resposta na ponta da língua e diz que as duas estão na mesma situação, pois imagina que desde que seu irmão a trocou por Lucrécia, a moça deve estar como um cachorro sem dono. Indignada, Renata responde: "Um dia desses, Terezinha, você vai ter uma surpresinha que vai te deixar de boca aberta." TT não deixa por menos e responde: "Adoro surpresas." Depois que a moça sai, Renata vai ver o patrão e ele cobra o horário, pois a moça está novamente atrasada. Ele dá um cheque a ela e, rindo muito, a garota revela que perguntaram a ela se os dois são amantes e completa: "Você se dá conta de como isso soa ridículo?" Neste meio tempo, Lucrécia vai até o Rio colocar as ideias em ordem depois de saber do casamento de Juliano, e se lembra de momentos em que os dois estavam juntos, principalmente do dia em que o rapaz a pediu em casamento. Manuel chega e conta que os peões já encheram 5 caminhões de massa. Ela então revela que Juliano vai se casar com Lorena, pois recebeu o convite para a cerimônia. Lucrécia não se conforma e descobre que Manuel já sabia do namoro dos dois. Neste meio tempo, Carmelo recebe a visita de Rosário, que avisa ao rapaz que se ele não se endireitar, Lucrécia vai pedir o divórcio. Ele assegura que a moça não vai se separar, pois está em dívida com ele. A mulher então joga na cara do rapaz que até agora ele não foi capaz de engravidar a esposa. Carmelo revela que ainda não tem filhos, porque o casal decidiu assim, pois ela está muito ocupada com os negócios e não tem tempo de ser mãe. Rosário ameaça o genro, mas ele manda a megera não se meter na sua relação com a esposa, pois sabe muito bem como resolver. Mas ela não segura a língua e diz: "Pois você está mostrando exatamente o contrário, pois Lucrécia anda cada dia mais distante de você." Neste meio tempo, TT chega à estrabaria da Fazenda Milagre e pede Manuel em casamento. Ela explica que o casamento seria um acordo temporário, pois só assim conseguiria receber a sua parte na herança, pois seu pai nomeou Carmelo seu tutor de seus bens até que ela se casasse. A moça diz ainda que está com medo de que seu irmão gaste toda a fortuna da família. Manuel responde que infelizmente não pode ajudá-la, e a garota pede desculpas pela ousadia.